noite! Como estão vocês que já vão entrar na live? Estamos no 9º episódio de História Empreendedora. Graças ao nosso bom Deus, estamos aí indo para a reta final com somente mais um episódio para finalizar o quadro História Empreendedora. E hoje eu tenho uma convidada maravilhosa, que ela tem uma história de vida comigo, que é em relação à nossa parte comercial. É uma das clientes mais antigas da DAS Assessoria, a Karina Carwati. Então, veja, quando a gente iniciou, né, a DAS Assessoria, que antes era DAS Contabilidade, a Kaiwati, a Karina, ela foi uma das nossas primeiras clientes e a gente mantém essa relação até o dia de hoje. É uma pessoa especial que eu venho acompanhando um pouco da sua carreira e trajetória em empreendedorismo e eu estou muito contente em trazer aqui no quadro História Empreendedora a história da nossa querida cliente Karina, à frente da Kaiwati Corretora de Seguros, uma empresa que ela já atua também há bastante tempo. Ela vai... Olha, que lindo, gente. Boa noite, gente. Minha cliente, Deus abençoe. Eu estou muito Amém. contente por você ter aceitado o convite, tá? Representando, então, temos um dos clientes aí da Dada Assessoria e muito bem representados a todos que vão assistir também depois, nossos clientes assistem. Então, vocês estão sendo representados pela Carla, empreendedora, e está conosco desde o início aí da Dada Assessoria. Já tem longos anos, né? Longos anos, longos anos. Acompanhei bastante a história da Karine, o nascimento do filho, ela, o meu casamento, e assim a gente E vai assim a gente foi indo. até hoje, né? Até Muito hoje. feliz aqui com isso. Então, cara, a live é sua. Eu quero que você fique à vontade, tá bom? A gente vai deixar salvo depois também, Tá? para as pessoas poderem assistir, né? Muita gente tem agora compromisso, janta, essas questões assim, mas depois eles acompanham lá. Fique à vontade. Você é a nossa penúltima história, é a sua desse quadro de História e Empreendedorismo com 10, né? Então você é a nona, apresentando já a reta final do nosso quadro, e graças a Deus estamos concluindo aí. Que Tá, legal. fique à Tô muito feliz. vontade. A live é sua e conte pra gente como que é e como é a empreendedorismo. Olha, Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Antes de falar um pouquinho do empreendedorismo em si, eu queria falar um pouquinho da minha trajetória, da minha carreira profissional, que começou lá no interior de São Paulo. E é engraçado que, se for pensar assim em sonhos, né, em desejos que temos quando a gente é pequeno, quando a gente é criança ainda, o meu sonho mesmo era ser veterinário. Então, assim, não tem nada a ver, não tinha nada a ver com o empreendedorismo em si. Porém, quando eu me deparei que eu estava sendo uma empreendedora, sem saber o que era ser empreendedora, foi quando eu decidi entrar numa faculdade de administração. Olha só, eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade. E a minha ideia era entrar na faculdade e com 4 anos estar formada, né? Que eu teria 21 anos de idade, e abrir um supermercado. Olha só, a minha ideia. Então, assim, eu já estava sendo empreendedora sem saber o que que era ser. Por que um supermercado? Porque na minha cabecinha lá, com 17 anos, o ramo alimentício, né, de comida, era um ramo que dava dinheiro e nunca ia quebrar na minha cabeça. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não é supérfluo, né? É necessário você ter. E eu morava numa cidade de 16 mil habitantes, pequeniníssima, e tinha um distrito, né, da cidade, na própria cidade, e lá eles não tinham comércio de alimentação. Então eles tinham que arrumar uma condução, algo para ir até o centro da cidade comprar. Então, com 17 aninhos, eu consegui imaginar isso, né? Eu falei, se eu abro alguma coisa lá, eu ia ter clientes e eu ia conseguir ter dinheiro. E com o dinheiro eu ia conseguir chegar na veterinária, que era onde eu queria chegar.
Então, eu acredito que esse espírito um pouco empreendedor, a gente nasce um pouquinho, mas tem uma frase que eu vivo falando para amigos e familiares, eu falo, gente, de empreendedor e louco, todo mundo tem um pouco, tá? Você só tem que começar. Você tem que ter coragem, começar e ir, porque acho que todo mundo tem um pouco, né? Existe formação para isso acadêmica hoje? Existe. Mas tem aquele feeling que você tem que descobrir dentro de você. Então, com 17 aninhos aí, eu acho que eu já estava empreendendo sem saber. Abriu o supermercado? Não. Não abri o supermercado, mas eu vou contar um pouquinho dessa minha carreira profissional. Quando eu entrei na faculdade, com 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses, eu fui buscar a parte como que era, né, para ter um mercado e tudo mais, e cheguei numa rede de supermercados, que era, ele não abrangia só a minha cidade, mas como toda a região ali onde eu morava, do interior de São Paulo, né? E eu fui trabalhar na escrita fiscal desse supermercado, dessa rede de supermercados. Eu trabalhei como estagiária, tá? Porque eu só tinha 3 meses de faculdade ainda, mas fui trabalhar como estagiária. E isso foi legal, porque eu fui conhecendo mais sobre o ramo. Eu acho que isso é uma dica, tá? Até que eu gostaria de dar para as pessoas que quando você pretende empreender ou chegar nisso, você tem que tirar do papel. Ah, mas eu não sei nem por onde começar no papel. Não tem problema, vá até o local para saber, que eu acho que aí o seu sonho, o seu desejo vai criando forma. E isso é muito interessante, né? Porque aí você joga a energia para aquilo que você quer e aí quando você vê, você já está fazendo. Já está empreendendo sem... E depois se torna um hábito tão grande que você sempre busca ser algo melhor, chegar num lugar melhor, né? E foi o que eu fiz no começo. Então, comecei como estagiária. E lá para um ano e pouquinho de estágio, que eu ia ser contratada até para trabalhar na parte administrativa dessa rede de supermercado, eu fui convidada por um dos clientes do supermercado na época para administrar a empresa dele, que era uma empresa nova, que estava começando, distribuição de produtos PET, porque na região onde eu morava, né, é muito forte isso, que é lá na parte de Lins, então fica 450 quilômetros mais ou menos aqui da capital. E aí, de repente, eu comecei a trabalhar nessa parte de administração da empresa e um pouquinho depois eu pulei para uma multinacional que hoje vocês conhecem como JBS, mas na época, antes da fusão, era o Grupo Bertin, lá onde eu morava, né? Então, o bacana é que eu estava fazendo faculdade de administração, mas consegui conhecer várias áreas que a administração dava, porque a administração em si, ela te dá um leque para tudo quanto é canto, né? Então, nessa multinacional, eu trabalhei no recursos humanos, em RH. Então, eu trabalhei na escrita fiscal, trabalhei na parte de administração em si, que aí eu controlava o estoque, tentava fazer um pouquinho de tudo, né? E depois fui para a parte de recursos humanos, que eu gostava bastante, que era a gestão de pessoas, que foi onde eu lidei com o público em si, com outra pessoa, né? Com o público não, mas com outra pessoa. Foi onde eu me apaixonei pela gestão de pessoas. E nunca tinha trabalhado com comercial. O comercial, para mim, era um bicho de 7 cabeças. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com a parte comercial, apenas administrativa. Porque o comercial, para mim, era difícil. Eu vivia falando que para você vender, você tem que saber comprar. E não era o meu caso, porque eu era daquelas assim: eu quero comprar tal coisa, vou e compro o que eu quero. Ah, mas tá caro. Ah, não tá, não gosto. Gente, eu até brinco com meu marido que eu não gosto de ir com ele, que às vezes eu vou na loja, eu vou em um lugar e eu quero muito uma coisa e ele não consegue negociar e ele fala, então a gente não vai, eu não vou querer, e vira as costas, eu falo, mas eu quero. E eu digo, Karina, calma, calma que a gente vai chegar no desconto. Então, assim, eu falo, eu não sei comprar, eu não vou saber vender. Essa era a minha tese, né? Até que eu fui trabalhar no Banco Bradesco, lá no interior ainda. Foi meu primeiro contato com o seguro. Eu trabalhava com crédito consignado na época, mas é na parte de seguradora, né? Essa parte do crédito consignado também foi meu primeiro contato com o comercial. E aí eu descobri que comercial nada mais é do que relacionamento com pessoas. E eu não via dessa forma a princípio. Eu achava que eu tinha que vender, vender, vender. E não é. Se você se relaciona bem com a pessoa, a venda flui por si só. E é claro que você tem que conhecer o produto com que você está vendendo. Mas banco em si, né, instituição financeira, nada mais é do que venda. E quando eu era lá no comecinho da faculdade, era pequena, eu não imaginava que o banco era
venda, era comercial. Não, o banco é uma instituição financeira apenas e pronto. Mas não, é puro comercial e foi lá onde eu tive o primeiro contato, tanto com vendas como com comercial, com a parte comercial, né? E aí, com essa fusão que eu contei um pouquinho antes da JBS com o Grupo Bertin, foi que eu vim parar aqui na capital, aqui em São Paulo. E aqui em São Paulo eu trabalhei em outras empresas também, né? Trabalhei mas sempre na parte administrativa, nunca tinha afinco na área comercial, não. Quando eu cheguei em São Paulo, a gente tem uma visão lá, quem mora no interior, que São Paulo é a cidade das oportunidades, nossa, aqui é tudo. E quando eu cheguei aqui, não é bem por aí. Porque aqui tem o famoso QI, né? Que indica. Então, se você não tem quem indica, você não chega em lugar nenhum. E lá no interior, a gente dá muito valor para estudos. Veja, eu entrei na faculdade com 17 anos e saí com 21. Mas a carga mesmo, assim, o conhecimento, eu não tinha. E aqui em São Paulo, eles trabalham mais cedo e às vezes buscam a formação mais tarde. Então, ali, os candidatos que competiam comigo nas empresas, eles tinham muito mais experiência do que eu e talvez não a formação que eu tinha no papel. E isso fazia com que eles conquistassem a vaga e eu não. E foi assim durante muito tempo. Até que eu resolvi entrar para a área de seguros de novo, mas como angariadora. Eu trabalhava para uma corretora de seguros, né? E como sempre, né? Não sei se um pouco da descendência mesmo, que japonês, não sei se tem algum japonês assistindo ou não, mas a gente tem um pouquinho disso, do que você começa, você termina, né? Ou se eu vou fazer determinada coisa que eu não sei, que eu não tenho conhecimento, eu tenho que me dar o máximo para sair o melhor que eu posso conseguir no momento. E aí eu comecei a trabalhar com uma simples angariadora na parte de seguros, e eu não me contentava em ser uma simples angariadora. Então eu quis buscar conhecer um pouquinho mais do ramo de seguros. Foi onde eu comecei a estudar, comecei a tentar entender mais sobre o que eu estava fazendo. E tirei a SUSEP, foi onde começou aqui. Aí é onde eu vou falar um pouquinho da corretora depois. Mas acho que eu estou falando demais, sem parar. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer me perguntar alguma coisa. O pessoal que tiver dúvidas pode perguntar. E o pessoal que estiver conosco aí, a gente compartilhe com a família, com os amigos, para a gente conseguir ter uma boa participação online. E depois, se tiver dúvida, a gente vai responder também. Aproveita, porque é a última live. Aí vai ter só mais um. Aí não vai Depois ter vai mais. acabar. Aproveitem aí. Bora cá. Segue. Então, agora eu vou falar um pouquinho da parte da corretora, tá? Como eu cheguei até aqui. Mesmo buscando a formação, né, para ser angariador, você não precisa ter a SUSEP, não precisa ter uma formação em si. Você pode ser contratada, né, por uma empresa, uma corretora, e ser assistente, né, na parte dos seguros. Só que aí eu estudei, eu tirei minha SUSEP, mesmo assim eu não parei ali, né? Eu não abri minha corretora logo de cara, não, eu permaneci ainda e confesso que foi difícil me desprender, porque eu trabalhava como corretora dentro de uma agência do Bradesco. Isso começou em 2013. Então eu fui sair assim mesmo do Bradesco esse ano. Então você imagina, foram 8 anos e pouquinho. E aí mistura toda a carga que eu tinha, que eu aprendi, né? Que é muito a parte comercial, tem a ver com gestão de pessoas, sim. Quem puder um dia ter fazer um curso, alguma coisa relacionada à gestão de pessoas, eu acho que é muito importante para a área comercial, porque lidar com as pessoas é difícil, né? Mas a partir do momento que você sabe se relacionar com a pessoa, você vê que a venda sai, qualquer que seja o ramo, né? No meu caso, a prestação de serviço, mas poderia ser outra coisa. Eu acho que se você se relaciona com a pessoa, porque hoje, nos dias de hoje, o que falta é isso. Falta esse vínculo com as pessoas, né? Tá tudo tão automático que aí não faz mais sentido ter o cara a cara, né? Hoje, por exemplo, e tem mais, se você não entra nessa era tecnológica, por exemplo, seu negócio passa a não fazer mais sentido, né? Já dizia Bill Gates lá atrás, se você não está na internet, seu negócio não está na internet, você está sem negócio. E isso chegou na realidade. Então, ou você veste a camisa da tecnologia nova, ou tem pessoas que, por exemplo, compram pela internet hoje e não gostam de ir na loja física.
né? E por incrível que pareça, às vezes você vai numa loja física e você é mal atendido mesmo, dá vontade de não comprar na loja, né? Então eu acho que se você aprende a ter fazer essa parte de gestão com a pessoa, ter esse relacionamento com as pessoas, a venda em si ela flui e o seu negócio vai para frente, tá? É um diferencial, pelo menos para mim. Eu sou muito fiel, às vezes o preço você acha mais barato, mas a pessoa te trata melhor, eu fico com aquela pessoa que me tratou legal, que me tratou bacana, entendeu? Eu acho que isso é importante. Mas vamos lá, falar da corretora de novo, que eu já estou indo falar um Não, pouquinho de gestão. esses detalhes, cara, enriquecem, né, o conteúdo. São dicas extremamente importantes para você estar passando a sua visão como cliente e também eu compartilho disso. Dependendo do movimento da pessoa, você pode até ser um valor acessível, mas a gente não compra. É isso mesmo. Eu acho que Né? acredito que a maior parte do pessoal aí deve compartilhar isso, né? Porque é Importante complicado. essas dicas. E aí eu Nós estamos comecei. falando com uma vendedora top, viu? Porque a Carla mesmo tem a parte da vendas não é somente o apresentar o produto, tem que ter esse relacionamento. Então, são dicas importantíssimas de vendas aí para o negócio pessoal. Aproveitem. Perdoa, É, tá? é porque, na verdade, pelo fato da gente hoje estar atrás de um computador ou estar atrás de um celular, a gente acaba perdendo essa sensibilidade, né? Isso é muito ruim. E foi uma coisa que me deu, que fez um diferencial. Agora eu vou valorizar um pouco o passe, tá? Foi um diferencial, porque esses 8 anos e meio que eu fiquei dentro de uma agência bancária trabalhando como corretora, me fez. Eu falo que os meus clientes às vezes não são clientes, são amigos, porque eles falam para mim, Karina, você vai sair? Eu não quero que você saia, eu vou com você. Então, muitos deles vieram comigo porque eles não querem ter outro atendimento. Eu falo, eu quero ficar com você. E até tem uns puxãozinhos de orelhas que às vezes eles me dão, porque agora eu tô com um bebê, né? Tô com um filhinho de 3 anos, aí tem mais outras questões de que eu resolvi estudar de novo. Então, às vezes, você fica muito bitolada na situação toda, e essa transição de sair da minha zona de conforto para o novo, porque agora a corretora sempre existiu, mas a corretora física, agora o mercado, né, o cara a cara vai começar agora. Até então, eu estava dentro de uma agência, eu tinha as minhas dificuldades, tinha que buscar os meus diferenciais, tá? Porque só para dar uma pincelada para quem não conhece esse sistema de agência, por mais que você está dentro de uma agência, tem outros corretores lá que são seus concorrentes, entende? Então, assim, é complicado, é você viver meio que em guerra, né? Porque se eu não estou ali no momento, o cliente chegou, o outro passa na tua frente. Então, nós estamos dentro da agência, só que são empresas individualizadas, né? Então, essa parte de estar atendendo legal os clientes foi um diferencial para mim. E eles, às vezes, puxam a minha orelha porque ele fala assim: eu fui lá e você não estava. E aí veio uma outra pessoa me atender. Eu não quero ser atendido por outra pessoa. Eu falo, ai, que bonitinho, né? Mas é até engraçado eles falando comigo às vezes. Mas isso me deixa muito lisonjeada e me mostra que eu estou, às vezes, no caminho correto, né? Que nós estamos no caminho correto. Eu falo estamos porque eu tinha os meus funcionários e é uma coisa que eu sempre falei para eles, era isso. Era como se fosse pré-requisito mesmo para trabalhar comigo, era essa parte da gestão de pessoas. Eu falei, se preciso for, vamos fazer curso, vamos participar de alguma coisa juntos, né? Para que seja sempre diferente. Não só no caso de cliente, né? Mas também do próximo que trabalha contigo, do seu fornecedor, no caso, se você tiver, da sua contadora, no caso, se você tiver, né? Ou do seu superior. Por quê? Eu falava para os meus funcionários o seguinte: todos nós somos seres humanos, todos nós somos iguais. Então, do mesmo jeito que eu tenho problemas, quem está do outro lado também tem, né? Talvez diferente do meu, talvez, mas uma coisa que eu falo que é muito, que eu agradeço todos os dias a Deus, né? Eu tenho a minha mãe comigo, full time. Então, assim, eu consigo trabalhar, eu consigo estar aqui hoje com você tranquila, porque eu tenho a minha mãe e ela tá me dando suporte pro meu filho, né? Então, eu sempre falei assim, tem mães que estão na rua trabalhando porque tem que trabalhar, né? Não tem outro jeito. A gente ou trabalha para dar para eles o que eles precisam, né? Ou eles não vão ter, eles vão ter essa dificuldade.
e chega em casa cansada, a gente se cobra muito, a mulher se cobra muito com respeito aos homens que estiver assistindo, mas a nossa carga é pesada, né? Porque além de empreendedora, além de mãe, a gente ainda é irmã, a gente é filha, a gente é tudo. E a gente vê as falhas que a gente tem, onde é que a gente está errando. E aí eu falo, do mesmo jeito que eu tenho essas dificuldades, o outro também tem. Talvez não na mesma proporção, talvez não tenha filho, mas talvez ele tenha um marido que ele queira, que ele precise dar atenção, né? Ou talvez pega uma condução, a condução perdeu. Assim, todo mundo tem um momento bom e um momento ruim. Então eu sempre falei para os meus funcionários assim, resiliência sempre, sempre se põe no lugar do outro, entendeu? É fácil chegar e arrumar o culpado, é fácil chegar e exigir as coisas, mas a gente não sabe o que está passando do outro lado. E isso era uma coisa que fez uma diferença, assim, na nossa carreira em geral, que hoje eu saio de um lugar com a cabeça erguida, que eu fiz um bom trabalho e agora eu vou começar uma nova trajetória bem sucedida, se Deus quiser. Eu acredito muito nisso. E eu acompanho, assim, a sua história, eu te admiro bastante. Eu enxergo exatamente o que você falou, uma boa mãe, né? Uma boa empresária, uma boa amiga, né? Uma boa e maravilhosa cliente maravilhosa. E não é à toa que estamos próximos aí. Pelo menos eu acredito que em 6 a mais anos. Eu preciso É, confirmar, mas 6 eu tenho certeza. E assim, é lindo ouvir essa história. E principalmente porque assim, você passa uma leveza, né? Como se fosse simples até. Olha, a gente consegue trabalhar numa agência que tem concorrência, mas a gente sabe que na prática é uma selva, na verdade, né? é Então você precisa estar ali com a turma que às vezes quer, porque quer o dinheiro, né? Puxar o tapete, vive aquela situação horrível e chega dentro de casa, você precisa controlar os ânimos para receber a sua família, receber o seu filho, receber sua mãe, e no outro dia começa tudo de novo, e aí quando a parte autônoma é a contratação dos clientes, é você ficar ligando cliente que precisa, que não sabe se vai, não sabe se fecha, é complicada a vida de ser verdade. empreendedor. Às vezes as pessoas levam assim como se fosse muito tranquilo. Não é fácil. Além disso, a gente enfrenta cargas tributárias, né, que precisam ser pagas, dificuldades, burocracia que existe no nosso país, muitas burocracias, e a gente enfrenta isso como se fosse fácil, mas não, né? Porque de acordo com o tempo que você tem já aí na profissão, acaba conseguindo levar isso com maior leveza e passa para a gente uma leveza também, embora eu sei que não é fácil. É complicado, é complicado. Essa parte de ter o concorrente em si é uma das coisas que desanima um pouco estar na agência, né? Embora eu fazia amizade com os meus parceiros, né? Os corretores que estavam junto, e eu nunca tive problemas, graças a Deus, nunca tive problema nenhum com nenhum deles. Pelo contrário, né? O fato dos clientes às vezes puxar até a sardinha para o meu lado, não, quero. Eu falo, não, mas ele é legal também, vamos conversar junto, né? Às vezes eu atingi a minha meta ali e o outro ainda estava tão lá embaixo. Não, peraí, vamos dar um somebody love, vamos fazer alguma coisa. É, mas justamente porque eu acho que resiliência sempre tem que estar em primeiro lugar de tudo, né? Depois de Deus, eu acho que a gente tem que ter resiliência, porque todos nós somos iguais, todos nós somos seres humanos, só que diferentes um do outro, claro. Eu sou uma pessoa que às vezes eu não externo muito o que dói, mas a outra pessoa pode externar às vezes eu externo assim, da forma calada. E aí você não vai atender bem o seu cliente se você não falar, se você ficar calada, entendeu? Então é a hora que você deixa de lado essa parte e tenta fazer de uma outra forma. Mas empreender em si, se eu puder dar uma dica, né, para as pessoas, empreender em si é uma é para gente corajosa mesmo. Então, quando alguém sentir vontade de ser uma empreendedora, de abrir um negócio, olha no espelho e fala assim: olha, eu sou corajosa, eu tenho coragem e vai. É o que eu falo, tira do papel.
né? Coloca no papel qual que é o seu desejo. Ah, hoje eu queria, por exemplo, eu comecei a minha trajetória, a minha carreira querendo abrir um supermercado que eu achava que ia dar dinheiro. E foi a única coisa que eu não abri. E eu não me vejo hoje ainda tendo nada no ramo alimentício, porque eu acho que deve ser muito burocrático, né? Tem toda uma responsabilidade por trás disso, são coisas perecíveis, enfim. Mas eu acredito que também a gente não pode olhar só para o nosso umbigo ali, tem que sair um pouquinho fora da caixa, né? Um diferencial que eu tenho é que eu não consigo olhar só para mim. Eu sempre estou atenta a tudo que está acontecendo ao redor, né? Porque às vezes você pega uma dica no que está acontecendo ali do lado e você toma para você. Fala, peraí, eu acho que isso ia ser bacana. Um exemplo que eu vou dar aqui, talvez não faça tanto sentido na parte da corretora, mas seria a papelaria, né? Que agora a gente está começando com abrir um novo empreendimento, abrir a papelaria, que ocorre que a gente tem tanto a advocacia como a corretora, elas estão dentro de um prédio, dentro de um shopping, e esse shopping ele também é novo, né? As pessoas que estão aqui estão empreendendo agora. E tudo muito afastado. Eu precisava de um simples, eu acho que eu precisava de um folha de sulfite e algumas outras coisas assim de escritório mesmo. E eu falei, gente, eu vou ter que pegar o carro e ir lá buscar. Assim como eu, todos os outros lojistas que estão aqui têm que fazer a mesma coisa. Aí eu olhei, eu falei, eu vou abrir uma papelaria. Eu decidi, tipo, do nada, abrir uma papelaria. E aí você pensa, né? Ah, mas agora tá difícil, eu tô saindo da agência, eu não tenho esse recurso guardado, né? Não tenho uma verba guardada que eu possa estar investindo agora? Não tenho. Ah, e aí você começa a pensar, né? Isso eu tô falando com uma mente de qualquer brasileiro. Por que brasileiro? Porque as coisas no Brasil, como a Dani mesmo falou, né, como contadora, é um pouquinho complicado, né? Tem a parte tributária, tem várias outras coisas aí que desanimam um pouquinho o empreendedor, às vezes, se você for pôr no papel, né? Mas eu falei, olha, aí você começa, né? Com uma visão de brasileiro. Ah, eu tenho um filho pequeno. Ah, vai ter a matrícula da escola. Aí você desiste. Aí qualquer outra pessoa que queira empreender, ela vai desistir. E a dica que eu dou, não desistam. Sai do papel, sai da caixinha. Vai procurar saber se é isso mesmo, né? Se vai ser tão difícil assim. Aí você começa, onde eu colocaria a papelaria? Eu colocaria ali. Ah, então tá. Por curiosidade, quanto será que ficaria o aluguel dali? Ah, ficaria tanto. Ah, mas está tão difícil. Está difícil para mim, está difícil para o proprietário do imóvel também. Então, às vezes, você saindo da caixa, perguntando, conversando, você chega num acordo com ele que seja bacana para os dois, né? Aí, não, isso acho que dá, fica bacana, dá para comprar. Ah, mas tem o custo agora de comprar as coisas. Ah, mas será que é tão difícil? Então, uma dica que eu dou para quem quer empreender: pensa fora da caixinha, sai do papel, vá adiante. Vá, agora não dá, mas o ano que vem vai dar, então vai pelo menos ver o que você quer. Porque aí você joga energia positiva, isso volta para você e o negócio vai fluindo. Quando você vê, você já está lá. Eu sou uma empresária agora. Eu acho que isso é uma dica que todo mundo deveria tomar para si. Ah, mas e se der errado? Gente, o risco faz parte do negócio. Aliás, tudo é um risco, né? Tudo. A sua vida inteira vai ser um risco. Ah, se eu beijar tal pessoa, eu posso me apaixonar? É um risco. Ah, eu posso casar e não dar certo? É um risco. Aí você vai viver a vida inteira querendo fazer alguma coisa que você não faz, ou você sai para tentar, né, ter uma coisa diferente. Então eu acho que empreender é isso. Empreender é tudo isso que eu falei. Você empreende a vida inteira, só basta ter coragem para isso. Vocês viram aí como ela é empreendedora, né? Uma visionária, visionária. Ela disse que tá faltando uma papelaria. Já abriu e eu fico feliz porque eu acompanho tudo isso. A Karina é uma mega empreendedora. Ela não tá tímida aí, não quer jogo. É a minha Mas, primeira live e eu confesso que eu tô bem nervosa mesmo. não fica não, você tá arrasando. Ô, Cá, agora me diga assim, eu sou curiosa, como eu falei pra você, eu tenho uma admiração muito grande pela cultura japonesa. Eu acho muito bacana assim a forma que eles são muito disciplinados e esforçados, né? É, assim, em termos de esforço, até compete um pouco a que é nordestino, mas os japoneses são muito disciplinados e eu amo a cultura japonesa por conta de dessas questões que eu pude um dia participar de um treinamento que chama Kaizen,
E ele era criado por um sensei, eles falam, a cultura dele tem isso, né? Que eu não entendo ainda, mas tem as divisões, né? Sensei, alguma coisa assim. Tem. E assim, me conta um pouco para mim e para o pessoal aí que está assistindo, dessa parte assim, né, na sua família, na sua vida, essa parte de você ser descendente, né? Ter o seu pai japonês, não é isso? Meu Você, pai. você enxerga que isso também traz um diferencial para você, essa parte de você ser disciplinado, você conseguir ser obstinado, você quer isso, vai atrás e persiste. E a disciplina que você faz é você alcançar esses bons resultados que você enxerga isso. Tem alguma coisa a ver ou não? Eu também sou muito apaixonada pela cultura, né? Eu sou mestiça já, mas eu tenho, acho que mais do brasileiro em mim do que o próprio japonês. E eu gostaria muito de ter mais o japonês, porque eles são muito disciplinados mesmo. Mas eu tomo como exemplo a maioria das coisas, né, que eles fazem, principalmente isso que eu te falei. Uma das coisas que eles sempre fazem, o que você começa, você termina. Então, isso é uma coisa que eu sempre tive. Lá no meio dessa caminhada minha, eu sempre quis ter feito veterinária, né? Eu queria ter feito veterinária. Hoje não mais, né? Porque hoje, às vezes, meu marido mesmo fala para mim: por que você não vai fazer veterinária? Eu falei: agora, deixa pro Arthur se ele quiser, né? Eu, eu vivo com ele essa parte, porque não é isso, hoje não é isso. Mas naquela época, na metade do caminho, talvez eu poderia ter feito, largado tudo que eu estava fazendo para ir para a veterinária. Só que isso é uma coisa que eu puxei bem dos japoneses, né? Que eu acho que é assim um diferencial que atinge as metas que eu quero, é que o que você começa, você termina. Então, eu comecei a administração, eu terminei a administração. Não importa se depois eu iria fazer outra. Mas é bacana isso deles, dessa disciplina que eles têm, né? De começar e terminar, de às vezes não invadir aquilo que não é seu espaço. Então, eu acredito muito que isso venha dessa descendência minha, porque tem horas que eu falo assim, gente, eu não sou daqui, porque eu não consigo brigar às vezes por, sei lá, é tão banal você brigar por causa de um papel, né? Porque segura papel, vamos lá. Não vou passar por coisas para poder degrenir a minha imagem ou algo do tipo por causa de um papel. Eu acho Sim. desnecessário. Ah, mas você pode perder uma coisa que, nossa, ia ter um ganho extraordinário. Não importa. Sempre, né? O meu avô mesmo dizia, que já é falecido, ele sempre falou isso. Ele falou, olha, o nome é a única coisa que a gente tem. Então, preserve o seu nome, né? E não digo nem só a CPF, eu digo a sua imagem mesmo. Preserve a sua imagem, que mesmo que você não tenha nada, você ainda vai ser ali o seu potencial, você, você. Agora, se você se mancha uma vez, dificilmente você volta a ser a pessoa inicial, né? Depois que você cometeu uma vez um deslize, as pessoas sempre vão te ver por esse deslize. Então, tenta o máximo fazer o positivo, cair quando o negativo vier, e incondicional, né, sem ser da sua vontade, ele passa despercebido. É que nem o exemplo que eu dei desse meu cliente. Às vezes ele me manda mensagem às 9 da manhã, eu respondo às 7 da noite, e ele fala para mim, Karina, é porque eu gosto muito do seu trabalho, senão eu teria procurado outro. Então, quando você comete esses deslizes, se o seu ponto positivo foi maior, o deslize passa despercebido, entendeu? Você nota que você tem que melhorar, mas agora, se você sempre está agindo errado, aí numa falha dessa, você perde um parceiro, perde um cliente, perde, né, uma oportunidade de ter dado certo. E isso faz parte um pouco, você enxerga da cultura japonesa, né? Sim, faz parte, porque o brasileiro, com todo respeito, ele Não tá sempre dá um nem aí. jeitinho, né? Ele sempre dá uma desculpinha, coisa assim que eu tenho muito forte da parte oriental, é esse negócio da desculpinha, da mentira. Eu acho que você falar a verdade para o cliente, para mim sempre foi positivo, tá? Pode funcionar com as outras pessoas, mas para mim sempre foi positivo. Mesmo que for falha minha, falha, desculpa, eu errei mesmo, mas vamos corrigir, vamos buscar. Eu nunca inventei a desculpinha do brasileiro, né? Porque numa dessa ele Sim, fala, ai, meu filho estava no hospital, por isso que eu não te atendi. Então eu não sei, dessas desculpinhas não dá certo. complicado, né? É, Sim. Mas é exatamente o seu diferencial é nisso, né? É o que te mantém, sim, os seus clientes fiéis e cada vez mais visão, sem medo de arriscar. Teve medo.
papelaria aí um grande exemplo, viu, pessoal? Dificuldade tem para todo mundo, como a Ká falou, mas ela soube negociar e abriu uma papelaria que vai a ela e as outras pessoas que tem no shopping, onde ela tem sediado Está atuando. da Kaiwatch. Pessoal que está online, pode fazer perguntas. Pode fazer perguntas para nós. Para nós não, para a Nina. Se a gente puder responder, estamos aí. É Kawait. Eu Calma. sempre falo assim, eu fico com vergonha de perguntar, mas eu vou Na perguntar de realidade novo. é Kawaiti. Kau, Kawaiti. kau, É, porque Kawait. essa tonalidade de agudo só tem no Brasil, né? Kawait. No exterior não tem o agudo, então é Kawaiti. E até os americanos, acho que na linguagem deles, do inglês também, dificilmente tem algo agudo. É sempre. O agudo é coisa de brasileiro. Kawaiti. É Kawaiti. Kawait. Kawait. Mas Bem, fica tranquila, porque nunca acertaram o meu nome, nunca acertaram a fonética do nome. Lá no interior mas eles falavam Cavaite até, porque o W tinha som de V, né? Então ficava Cavaite, mas enfim. Isso daí fica tranquila que nunca acertaram mesmo a fonética. olha só. Eu vi aqui online o João, sua irmã, a Tede está assistindo. Pessoal, façam perguntas aí. Gente, tem, deixa eu ver. Ô, Cá, Oi. outra coisa que eu acho bacana também, que você colocar aqui, pontuar pra gente, é assim, nós estamos falando em situações de empreendedorismo, vendo o que dá certo, mas às vezes uma questão que, por exemplo, a gente faz um planejamento, tira do papel, mas por alguma questão ali, aquele momento não deu certo. Qual é uma lição que você ensina, ou se você passou por isso alguma vez, se você tem essa experiência, ou que mesmo você não tem, você deixaria para a gente não saem conforme a gente esperava. Até teve um investimento, um valor, algo que a gente pegou, seja tempo ou valor, ou enfim, materiais, e no fim a gente teve o retorno daquilo visto, ou não teve de fato, precisa desistir naquele momento por não conseguir conduzir. Você consegue passar para a gente uma frase aí, uma dica assim nessa questão, se você tem experiência ou se não, é mais o que você faria se isso acontecesse. Certo, nem sempre dá certo, tá? Sou bem sincera, já teve coisas comigo, sim, que eu comecei e não deu certo. Só que uma coisa que é bacana também, e vem a casar com o nosso tema um pouquinho anterior, que a gente falou sobre a descendência, que os japoneses fazem muito isso. Se não dá certo, já para, né? Não tenta. E o famoso empurrar com a barriga, que você vai piorando a situação cada vez mais. Então, eu acho que empreender é você também saber a hora que você tem que parar. Peraí, deu errado aqui. Então, vamos parar, vamos ver aonde que a gente está errando, vamos tentar uma forma diferente, porque às vezes está dando errado e você fala, não, mas é que esse ano tá difícil. É a desculpa, sabe? Esse ano tá difícil para todo mundo. Ah, não, mas e se a gente fizer tal, você tá vendo que você vai ser prejudicado de alguma forma, né? Buscando agora em outra visão que não tem muito a ver com a corretora também, porque aqui é mais prestação de serviço, mas às vezes a pessoa fala assim, vamos fazer uma promoção. Você já pagou caro, já colocou a tua margem em cima e você está falindo e você resolve fazer uma promoção. Então isso daí só vai complicar mais a situação, entendeu? A questão de promoção, daquela, né? Você pode fazer ou comprar alguma coisa do tipo quando você está com a dívida quitada. Eu não tenho dívida, então eu posso fazer uma promoção de algo que está parado há um determinado tempo. Agora, você tentar resolver um problema colocando coisas em cima que vai te dar mais problema, eu não aconselho, tá? Então, eu acho, pode reparar que até os japoneses que estão, né, não os japoneses em si, os asiáticos, né? Às vezes eles abrem uma lojinha e você olha no outro mês, já está fechada. Você fala, nossa, mas acabou de abrir uma lojinha de capinha de celular. E no outro mês ele já fechou, porque eles
encaram dessa forma, né? Não que isso é uma coisa legal de se fazer, eu acho que um mês seria pouco, tá? Mas só para vocês verem a visão deles de como é diferente. Tipo, já não deu, gente, não foi legal, eu vou fechar, não vou ficar batendo martelo até eu ter uma dívida grande, né? E me prejudicar depois. Então, eu acho que nem sempre dá certo, não pode desistir na primeira dificuldade, isso não. Mas se você já está numa caminhada, está remando, remando e vendo que não está dando certo, está vindo mais prejuízo do que lucro, eu acho que cessar é sempre a melhor solução, né? Cessa e tenta fazer outra coisa. De repente, dar uma repaginada, de repente pegar um sócio, de repente mudar o ramo, algo do tipo. Mas não ficar batendo também na tecla várias vezes, que às vezes o prejuízo se torna maior. Porque quando eu falo tem que tirar do papel, é que você não precisa logo de cara encarar um investimento alto. É você ir conhecer, porque às vezes você tem um potencial, só que você acha que não tem, né? Ah, eu queria fazer, eu gosto de arquitetura, mas sei lá, a faculdade é cara, são 5 anos, tem cálculo, né? A maioria das pessoas fala, ah, tem matemática, eu não quero. Tenta, né? Tenta aí, tenta e conhecer uma universidade. Às vezes, aquilo que você acha que é complicado, que é dificultoso, não é tanto assim. Mas também saiba o momento de, opa, peraí, entrei no lugar errado. Acho que agora é o momento de parar, porque não vai dar certo. O prejuízo vai ser maior, né? Há quem diga que, na crise, crie. Então, reinventa. Faz alguma coisa diferente, né? Enquanto uns choram, uns vendem o lenço. Então, vamos E tentar outros, diferente sem ficar batendo martelo ali. e outros vendem álcool em gel. Não é? Isso é verdade. Sabe o que eu admiro muito? Eu trabalhava na agência em Osasco, né? Uma coisa que eu sempre admirei é que eu pegava Castelo ali, um trânsito imenso para chegar até a agência, e de repente começava a chover. Brotava gente do lado vendendo capa. Eu falei, da onde vem esse povo? Sabe os ambulantes que passam no carro? Aí eu falei, ou tá um trânsito, do nada começou, teve um acidente, o trânsito formou. Aí aparece eles vendendo água, salgadinho. Eu falo, como é que pode, né? Isso para mim é uma mente visionária, se for parar para pensar. Porque eles ali, Sim, ó, na ocasião, eles fizeram a oportunidade e foram. E no mínimo, um deles foram para casa ali com uma graninha legal. Porque você tá parado no trânsito, aí de repente passa alguém vendendo um soufflé, que é o que eu, então, eu sempre passo lá, vamos comprar um chocolatinho. Ou às vezes vendi um vendendo carregador portátil. Poxa, meu celular acabou a bateria. Então eu falo, esses caras, por mais que às vezes não estão legais, né, não estão legalizados, eles têm uma mente visionária, eles são empreendedores. Ó, ele fez numa situação ali, uma oportunidade. E eu acho que é isso. Eu respondi a tua pergunta. respondeu perfeitamente. Até Porque me eu fez começo a falar, lembrar. né? Não, você respondeu muito em cima. E até me fez lembrar, porque assim, eu gosto de fazer investimentos, eu amo investir, né? Não Acho é que para eu não qualquer sou um. tão empreendedora, mas eu gosto de investir. Aí fui ser um pouco mais ousada em investir na bolsa, né? E assim, tem várias formas de investir na bolsa. A que eu escolhi era mais arriscada. Eu falei, já que é para se arriscar, vamos se arriscar bastante, né? Eu estava disposta a isso. E teve essa questão, eu não tinha tanto conhecimento, embora eu imaginei que eu tivesse bem menos do que eu tive ali no momento. Só que chegou um momento que eu comecei a ter prejuízo no dia, é no dia que a gente fecha no dia. E eu falei, ah, mas eu sei que uma hora ali vai subir, eu vou tirar esse prejuízo. E na verdade eu não tirei. E se eu tivesse parado naquele momento, eu ia ter um prejuízo menor do que o que eu fechei o dia. Precisa parar. Viu que não tá bom, para. Começa de novo, outro. Porque enquanto você tiver capital, dá para ir tentando. Dá para moldar. É, mas se acabar o capital, aí o negócio fica bem difícil, né? Então, é exatamente em cima do que você falou. Às vezes chega uma hora que você precisa encerrar, ah, não, já alcançou, perdeu, já perdi muito aqui. Não é possível recuperar. Se eu tivesse feito isso, eu teria perdido mesmo. Não foram valores assim, muito altos, porque eu não me arrisco assim em termos de valores, mas só usada na ação que eu executei, né? Mas é bem dentro do que você falou. É exatamente isso. Tem hora que tem que parar, senão
O Tem prejuízo que é saber maior. qual que é essa hora, mas tem que parar, às vezes é necessário. É isso, Cá. O Cá, acho que o pessoal não mandou aqui pergunta ainda. Se gente tiver online, pode mandar pergunta, minha gente. Pode mandar. Uma pergunta que eu nunca fiz para nenhum dos participantes, eu vou fazer para você. Olha lá, eu tenho que ser cobaia. Perspectiva de futuro no nosso país, economicamente, sua, como estão? Você acredita que a nossa economia vai melhorar, vai ficar muito boa, ou você está observando assim o que nós estamos passando hoje, que né, é realmente uma questão que causa preocupação em muitos, né? Os preços, a inflação altíssima, isso vai trazer mais prejuízo, ou você enxerga que conseguir se recuperar para o próximo 2022? Eu acredito que, olha só, hein, isso é uma pergunta bem promissora mesmo, porque eu posso falhar aí, né? Descobrirem meu partido na política, eu tô brincando. Mas eu acredito, eu tenho uma perspectiva positiva em relação à sua pergunta. Eu acho Sim, sim que a economia vai melhorar, até mesmo porque as pessoas estão melhorando, né? E com essa pandemia nós tivemos dificuldade, poxa, tremenda, não todos nós, né? Em todas as áreas tiveram. Eu trabalho sim, com prestação de serviço, foi menor? Talvez, né? Mas a gente teve um déficit muito grande. Eu acredito que quem trabalha, às vezes, em comércio que tenha produtos, trabalhar com estoque, teve até um prejuízo maior. Mas, enfim, foram difíceis esses 2 anos. A gente teve um déficit muito grande esses 2 anos. Só que reinventaram as pessoas, né? Na sim, tese. A dificuldade veio, e querendo ou não, até aquele lá embaixo, que talvez não tinha tanto conhecimento com quem está em cima, ele também mudou. Mudou a forma de pensar, mudou a forma de agir. Até a pessoa que estava lá embaixo, hoje você vê ela ali, talvez não esteja no topo igual as outras, mas está numa média. Hoje tem empreendedores que não pensavam em sair da zona de conforto deles, que eles estão se reinventando. E é o que eu falo, né? Às vezes eu participo de alguma reunião com os gestores lá da Bradesco mesmo, e eles falam para mim, né? Quando, às vezes, em épocas de premiações, que você fez para atingir o objetivo? Eu falei, você buscar algo diferente todos os dias. Eu não tenho uma receita para ser seguida todos os dias. É cada dia eu reinvento uma coisa diferente. Ó, hoje o dia não está legal, a gente vai ter que agir com uma estratégia diferente. Então, eu acredito que as pessoas em si estão assim hoje, estão mais criativas. E isso fez com que elas mudassem a forma de pensar, a forma de consumir e a forma de entrar nesse comércio. E isso tudo vai favorecer o nosso país, eu acho, economicamente falando, tá? Tem a parte de cima da gestão? Tem, que é complicada, né? A gestão do nosso país é muito complicada. Mas eu acredito que os brasileiros mudaram muito. E isso vai fazer com que dê uma balanceada, pelo menos. Pode ser que não melhore muito, mas vai dar uma balanceada sim, eu acredito. Eu tenho que acreditar, porque senão vai ser difícil continuar aqui, né? sim. Não, mas eu acredito também. E é bem nessa linhagem aí que você falou, as pessoas estão mudando. Então, foi necessário também acontecer isso que aconteceu para as pessoas melhorarem, que a mudança é para melhor. E com isso também vamos conseguir recuperar essa economia, sim. E eu creio que o ano que vem, o próximo, assim, vão ser anos melhores para o nosso país, porque a gente tem potencial para isso, né? Então é isso, cara. Quer falar mais alguma coisa? Aproveita, Não, já pode falei deixar. demais. Eu achei que eu nem fosse conseguir. Eu tô me reinventando tanto que eu tô até aqui falando hoje, olha só. Tá ótimo, ótimo. Você vai consultar depois, saber como você foi nas suas colocações e tudo que você colocou. Não tô aqui só comendo do que você está falando. Muito sábio, bem colocadas as palavras. Um orgulho. Meu, eu Obrigada, cliente. amor. Cá, eu vou te liberar porque você tem cuidado do seu pequeno, né? Também, muito obrigada. Não sei se hoje você tinha aula, mas eu agradeço esse tempo que você disponibilizou para poder ser a participante do nosso quadro, essa história, que é justamente com esse intuito foi criado o quadro para
trazer essa cultura, as visões de empreendedorismo para as pessoas que estão lá embaixo ou que estão médios, para que eles consigam ter essa visão, ou até quem está no topo, que às vezes, né, nessas grandes mudanças econômicas na pandemia, na situação que enfrentaram, ficou um pouco sem norte de onde vão conseguir conduzir, buscam alguma instrução, às vezes está lá em casa, chega uma peça aí e ele vai ter conhecimento, vai trazer a memória que ele já construiu também, né? Vai conseguir ver novamente a história dele, reprogramar e criar novas estratégias. É exatamente isso que você falou. Cada dia a gente vence o mal, cada dia a gente vai vencendo ele, criando estratégias para o dia. Não adianta a gente criar uma estratégia para daqui 6 anos, que a gente sabe o que vai acontecer. Não Mas, é? Não dá para ir tão né? longe mais. É Não isso dá, aí. não dá, né? Eu estou muito contente, viu? Que Deus recompense esse tempo que você disponibilizou Amém, para amiga. Eu que agradeço a trazer. oportunidade. Sucesso para você também. Te desejo sempre o melhor, você sabe disso, né? Então, Um beijo. um beijo para você, para Mames. Fiquem com Beijo. Deus. Um beijo. Até uma Até. próxima. Até uma próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém. Tchau. E para todos que nos acompanharam mais uma vez, um beijo, um abraço e um sorriso. Vamos. Ixi. Será que eu sei sair, meu Deus? Aí.